No Saber Direito de hoje, você vai aprender mais sobre o direito eleitoral. Vai entender a organização da Justiça Eleitoral, como funciona o registro de candidatura e impugnação, os aspectos da campanha eleitoral e os crimes e as ações eleitorais. As aulas são com o professor Renato Ribeiro. Olá, estamos participando hoje do programa Saber Direito, nessa primeira aula, falando sobre direito eleitoral, os temas mais importantes, mais básicos, porque é a primeira aula, para tratarmos do direito eleitoral. Eu sou Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral, doutor em Direito pela USP e autor de diversos livros de Direito Eleitoral, entre eles um lançado recentemente, o livro de Direito Eleitoral, atualizado conforme a legislação, as reformas mais atuais para as eleições de 2020. E nós vamos começar a aula falando sobre a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral no Brasil, ela tem uma função que, na verdade, se compreende em três funções. A função normativa, a função administrativa e também a função jurisdicional. Portanto, são três funções que compõem a Justiça Eleitoral, ela que vem se aprimorando com o tempo, criada há bastante tempo no Brasil, quase centenária Justiça Eleitoral, e que tem essas funções que nós vamos tratar na aula de hoje. Além de alguns temas que são bastante controversos, vamos lembrar aqui o que significa sistema majoritário, lembraremos também o que significa sistema proporcional, falaremos também sobre voto distrital misto, toda a celeuma envolvendo esses assuntos, também participação feminina na política, o direito das minorias, a participação dos negros, recente decisão do STF que deu uma nova interpretação para a participação dos negros na política, e falaremos também das questões mais relevantes na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral e também que tem passado por todos os candidatos e também eleitos nas eleições de 2020. Participação feminina na política. É difícil imaginar que nós começamos a falar de participação feminina na política no ano de 1932. Até então, a mulher não tinha participação política no Brasil. Somente aí no começo da era Vargas, após a Revolução de 1930, é que se passou a falar, por meio do Código Eleitoral de 1932, sobre a participação feminina na política. É importante nós lembrarmos que as mulheres não tinham expressamente a proibição de votarem em tempos anteriores a esse momento. Só que devido aos costumes, especialmente o machismo dominante naquele momento, não havia a participação efetiva das mulheres. Não era proibido, mas elas não participavam especificamente do pleito. Isso mudou em 1932 e nós vemos aqui, 1932, o voto se tornou secreto, houve a possibilidade do voto feminino e também adotou-se aquilo que nós chamamos de sistema de representação proporcional. Nós vamos falar um pouco sobre sistema majoritário e sistema proporcional para você que é estudante de direito, para você que é profissional do direito, entender de onde vem e principalmente qual é o significado desses conceitos. Vamos lá então. Primeiro, a participação feminina. Em 1932, nós tivemos, então, como dito, a participação das mulheres na política. E daí elas começaram a ter o direito de votar. Mas, infelizmente, até hoje, as mulheres não participam tanto assim. O Brasil, em representação nos parlamentos, deputadas, vereadoras, senadoras, o Brasil ainda ostenta a desonrosa posição de 156º em todos os países do mundo em relação à participação feminina na política. O Brasil perde, inclusive, de países da América Latina, como o Equador, Costa Rica, Venezuela, em relação a mulheres que estão no parlamento.
e é isso que nós devemos superar paulatinamente com a legislação, especialmente a legislação atual, a legislação de 2020, que endureceu as penalidades. Partidos que não têm efetivamente a comprovação de 30% das vagas destinadas às mulheres, esses partidos têm aquilo que nós chamamos de indeferimento do DRAP, ou seja, cai a chapa inteira. Os candidatos não podem mais participar das eleições se não observarem rigorosamente essa definição por parte da legislação eleitoral e também consolidada pela jurisprudência da Justiça Eleitoral. Também é verdade que deve ser observado o gasto dessas candidatas, tendo em vista que recentemente adotou-se prioritariamente o sistema de financiamento por parte estatal, ou seja, o financiamento público das campanhas, tendo em vista que em decisão do Supremo Tribunal Federal ficou decidido que é proibido o financiamento empresarial, e como no Brasil não é uma prática muito aceita pela sociedade ainda, o financiamento de pessoas físicas, basta nós pegarmos o financiamento ao longo de toda a história, não são muitos os eleitores voltados, afetos a financiar candidatos, fora aquelas pessoas que são diretamente ligadas à política, os próprios candidatos, nós temos o financiamento público de campanha, especialmente fundo eleitoral, que é o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, e também o fundo partidário. O fundo partidário, ele tem a princípio a ideia de financiar a atividade partidária, independentemente do ano das eleições, mas além de financiar a atividade partidária, ele também pode ser utilizado para a consecução de campanhas eleitorais. E é isso que ocorre efetivamente. Mas é importante lembrar que esses recursos devem ser destinados em 30% para as mulheres. Ah, mas não observou, corre o risco de perder o mandato de toda a chapa. Foi assim que assentou o Tribunal Superior Eleitoral, ainda no ano de 2019 e também no ano de 2020, julgando processos, primeiro de uma cidade do Piauí e depois numa cidade do interior de São Paulo, chamado Cafelândia, assentou esse entendimento que a fraude na cota de gênero pode gerar a cassação, derrubar a chapa inteira, cassação dos mandatos de todos aqueles que foram eleitos mediante fraude. E aí, falando da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, como nós dissemos no começo dessa aula, ela tem 3 funções que são fundamentais. Função normativa, função jurisdicional e também função administrativa, diferente de outras áreas do direito, especialmente outros tribunais. O Tribunal Superior Eleitoral e também os tribunais regionais eleitorais, lembrando que cada estado possui um tribunal regional eleitoral e também existe o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, cada tribunal, e especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem a função administrativa. Como assim administrativa? É a função de organizar as eleições. E você pode ter certeza que organizar umas eleições num país continental como o Brasil, com milhões e milhões de eleitores, é uma tarefa bastante difícil. Então, isso vai desde o momento de preparo, as urnas eletrônicas, toda a logística envolvendo uma eleição, organização das zonas eleitorais, organização das pessoas que serão convocadas para trabalharem enquanto mesários no dia das eleições. Tudo isso, especialmente no momento de pandemia com o novo coronavírus, envolvem esforços muito fortes por parte da Justiça Eleitoral. E essa é a função administrativa. Administrar, do ponto de vista da União, lembrando que a Justiça Eleitoral é uma justiça federal, administrar uma eleição. A outra função é a função jurisdicional, aquela função que você conhece, que é mais comum de todas as demais áreas do direito, o direito penal, o direito civil, os tribunais regionais do trabalho, que é a de julgar, de resolver conflitos trazidos entre as partes. Então, o que acontece na função jurisdicional?
efetivamente, a Justiça Eleitoral vem a julgar os processos que chegam até si, quando provocada. E, às vezes, até quando não é provocada, porque no direito eleitoral é permitido ao juiz eleitoral, àquele que exerce a jurisdição eleitoral, o agir de ofício. Significa que, por exemplo, num processo de registro de candidatura, ainda que nenhuma das partes tenha efetivamente provocado o Poder Judiciário, dizendo que aquele candidato está inelegível, ao se verificar as condenações, eventuais situações que aquele candidato tenha, a própria Justiça Eleitoral, o próprio juiz eleitoral, a juíza eleitoral, podem, de ofício, declarar a inelegibilidade daquele candidato e, portanto, indeferir o seu registro de candidatura. De forma bastante exemplificada, bastante simples, você consegue entender o que é a atuação de ofício da Justiça Eleitoral, diferente do que ocorre em outras áreas do direito. E daí nós também temos a função normativa da Justiça Eleitoral, essa que é uma grande diferença em relação às demais justiças. Algumas gozam também de algumas semelhanças, mas é muito explícita do ponto de vista da Justiça Eleitoral. E o que vem a ser essa função normativa da Justiça Eleitoral? A função normativa é que sempre que há uma nova lei eleitoral, nós temos diversas legislações, a cada nova eleição nós temos praticamente uma mini-reforma eleitoral com novas normas e a Justiça Eleitoral, ela tende a dirimir eventuais dúvidas, eventuais contradições ou até lacunas que essa consideração, que essa nova legislação tenha colocado. Então, portanto, existe a função também normativa da Justiça Eleitoral, que se dá mediante resoluções e também mediante consultas. O próprio interessado, muitas vezes legitimados para tal, eles acionam a Justiça Eleitoral em situações chamadas de consultas. E são situações em tese, em que se coloca uma situação problema e a Justiça Eleitoral dá sua resposta, entendendo como é que deve ser a interpretação para aquela situação. A isso são chamados de consultas e essas consultas passam a definir o entendimento da Justiça Eleitoral. E como é que vem a ser essa composição da Justiça Eleitoral? Como é que a Justiça Eleitoral se compõe? Primeiro, vamos falando de cima para baixo, como é que é a organização do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele se organiza por meio de 7 ministros, sendo que 3 deles são originários do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive a presidência é sempre exercida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como a vice-presidência. 2 ministros vêm do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e 2 ministros vêm da advocacia, de 6 nomes indicados pelo Supremo Tribunal Federal de advogados de notável saber jurídico na área eleitoral que passam a ser escolhidos pela Presidência da República. Desses 6 nomes indicados pelo Supremo Tribunal Federal, 2 deles são escolhidos pelo Presidente da República para integrarem, assim, a mais alta Corte Eleitoral. Já os Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs, eles são compostos por a presidência e a vice-presidência, exercida por um desembargador do Tribunal de Justiça, portanto, um desembargador da Justiça Estadual, 2 juízes escolhidos entre advogados, que daí o Presidente da República, a partir de uma lista com 6 nomes trazidas pelo Tribunal de Justiça, esses nomes são levados ao Presidente da República e ele escolhe 2 nomes. E a última vaga, a 7ª vaga, é composta por um desembargador da Justiça Federal. Portanto, você que está nos assistindo sabe que a composição é uma composição de 7 nomes, 2 deles desembargadores, 2 juízes, 2 advogados e um desembargador federal. É uma composição bastante ampla que visa a oxigenar e principalmente porque esses mandatos dos membros tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto membros do Tribunal Regional Eleitoral são de 2 anos. Então, esses magistrados, eles
ocupam essas cadeiras por 2 anos, podendo ser reconduzidas por mais 2 anos. É importante que você tenha isso em mente. Portanto, quem julgou a eleição municipal de 2016, ele jamais julgará a eleição municipal de 2020, porque com certeza o mandato dele, ainda que reconduzido para mais 2 anos, terá terminado. Então é importante essa colocação, porque mostra que as cadeiras, com essa oxigenação do tribunal, com certeza há uma oxigenação dos próprios magistrados que compõem os tribunais eleitorais. E agora nós vamos falar sobre as primeiras instâncias, aquele juiz local, que numa eleição municipal é quem tem acesso aos candidatos, acesso aos eleitores, e em direito eleitoral, quem exerce esse papel é o juiz de direito, o juiz estadual de direito. Caberá ao juiz estadual de direito fazer o julgamento dos registros de candidatura e também de todas as ações eleitorais que venham a ocorrer naquela localidade, na zona eleitoral. Então, mesmo sendo um juiz estadual, ele vai cumprir cumulativamente a função da magistratura federal eleitoral no período de 2 anos, que é o mandato, assim como nos outros tribunais, nas instâncias superiores, por 2 anos, o juiz estadual se torna cumulativamente juiz também de direito eleitoral, também respondendo pela zona eleitoral. E daí ele tem a função organizar em âmbito local as eleições e resolver, julgar, dirimir conflitos que venham a ocorrer na zona eleitoral. É importante essa composição. E daí o Ministério Público, por consequente, da mesma situação. Ministério Público Estadual trabalha na condição de Ministério Público Eleitoral na primeira instância. Já na segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral, esse trabalho é feito pelo Ministério Público Federal, o MPF, tanto pelos procuradores regionais eleitorais, procurador regional eleitoral, vice-procurador regional eleitoral e, no caso dos procuradores no TSE, procurador-geral eleitoral, vice-procurador-geral eleitoral. Essa é a composição do Ministério Público, que também tem papel fundamental numa eleição. E agora, mudando um pouquinho de assunto, já que nós temos muitos assuntos nessa primeira aula, nós vamos falar do que vem a ser o voto distrital. Um assunto importante, você tem que entender o que é o voto distrital, o que é o voto distrital misto, mas antes disso ainda, eu vou falar o que é o sistema majoritário e sistema proporcional. Isso é uma dúvida que muitos estudantes de direito têm e com certeza merece muita atenção de todos aqueles que querem entender um pouco mais, não só de direito eleitoral, mas indo além, do direito constitucional e também a questão envolvendo todos os direitos políticos. Então, você que está nos assistindo, vamos falar do que é o sistema majoritário. O sistema majoritário é aquele que a pessoa que é mais votada, aquele campeão de votos, é a pessoa que efetivamente vence as eleições. É como uma corrida de cavalos. Os americanos fazem essa destinação, essa distinção, justamente para mostrar como é que funciona. Aquele que chega em primeiro é o vencedor das eleições. Isso é muito fácil para você entender quando nós estamos falando em campanha presidencial, vence aquele efetivamente que tenha mais votos, campanha para governador do estado, campanha para senador da República e campanha para prefeitos municipais. Portanto, aquele que tem mais votos é aquele que efetivamente vence as eleições. E o que vem a ser esse sistema proporcional, então? Já que o sistema majoritário é aquele que quem conseguiu mais votos vence as eleições, o sistema proporcional ele é um pouco diferente, porque você leva em conta a composição dos partidos. É bem verdade que os partidos políticos no Brasil são muitos. É muito difícil nós pensarmos até em ideologias, definições de que cada partido vem a defender no Brasil. É verdadeiramente uma súmula de letrinhas ou até mesmo, agora, nomenclaturas, partidos que têm um nome específico, mas que é difícil nós, brasileiros,
entendermos qual que efetivamente vem a ser a ideologia de tantos partidos no Brasil. Mas, pelo menos em tese, esses partidos representam um segmento do entendimento político no país. Daí a ideia de partido. Partido vem de parte, portanto, parte é aquilo que nós temos como fazendo parte de algo. Bom, aí nós temos uma situação muito interessante. Um partido lança diversos candidatos a vereador, diversos candidatos a deputado e deputadas estadual ou federal, e daí esses diversos candidatos, nem todos eles são eleitos, mas o partido consegue várias cadeiras. É muito comum que você ouça na televisão, assista aqui mesmo na TV Justiça, o partido A conseguiu 10 cadeiras, o partido B conseguiu 12 cadeiras. E o que vem a ser isso efetivamente? Isso vem a ser uma coisa que nós chamamos de sistema proporcional. Então, para entender o sistema proporcional, preciso primeiro entender o que é quociente eleitoral. Você tem um número de votantes, um número de eleitores, pessoas aptas a votar, e um número específico de cadeiras. No Brasil, são 513 deputados federais e cada estado tem um número que pode eleger de deputados federais. Então, você pode pegar, por exemplo, o estado do Amapá. São 8 deputados federais para aquele estado. 8 deputados federais no Amapá, você naturalmente vai dividir o eleitorado do estado do Amapá por 8 e você vai chegar ao número do quociente eleitoral. Cada vez que um partido conseguir atingir esse quociente, ele vai conquistar uma cadeira. Então, é por isso que nós falamos que um partido conquistou um número X de cadeiras. E daí é somado todo o contingente de votos que o partido conseguiu, independentemente de quem foi que foi votado ou não. E daí se pega as pessoas que foram mais votadas desse partido, levando em consideração que essa pessoa, efetivamente, devido à reforma na legislação, ela tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Esse assunto foi, inclusive, discutido no STF. Essa pessoa passa a ser eleita deputado ou deputada federal. É assim que nós fazemos a conta, é assim que funciona. Voltando o raciocínio para que você fixe bem essa matéria. Nós temos um número específico de eleitores, um número específico de cadeiras, de vagas, por exemplo, para deputado ou deputada federal. Se pega o número de eleitores que efetivamente votaram, se pega o número de cadeiras e você tem um número, uma divisão, um quociente que é o quociente eleitoral. E esse quociente acaba gerando o número necessário para que você se eleja. Toda vez que um partido atinge esse quociente, ele elege um deputado ou uma deputada federal, um deputado ou uma deputada estadual, um vereador ou uma vereadora. Bom, e agora que você já sabe tudo sobre o sistema proporcional e o sistema majoritário, nós vamos falar sobre o voto distrital misto e também aquilo que se convencionou chamar de distritão. Bom, o que vem a ser o voto distrital? É muito comum que isso aconteça nos Estados Unidos e é uma ideia que tem surgido com bastante força no Brasil. Nós sabemos que em estados populosos, como é o caso do estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, é muito difícil que se tenha contato direto com um deputado federal. O sujeito muitas vezes precisa de uma votação muito grande, passando de 100 mil votos para ser eleito deputado federal, e essa pessoa não tem o contato diretamente com seus eleitores, com as pessoas que efetivamente os elegeram. Isso torna a campanha muito cara e mais do que isso, mais do que deixar a campanha cara, isso também gera um problema em relação ao acesso do eleitor ao seu representante. Se nós temos um sistema representativo, o eleitor deveria ter algum tipo de acesso a esse seu representante, seja na Câmara de Vereadores, seja nas Assembleias Legislativas e seja também no Congresso Nacional, dentro do Congresso Nacional, enquanto deputado ou deputada federal. Isso não acontece, infelizmente. Então, a ideia do voto distrital é que cada distrito, cada pequeno espaço, cada pequena circunscrição possa eleger o seu deputado. Então, nós teríamos uma divisão
dentro de um próprio estado, imagine o estado de São Paulo, dividido em sub-regiões, e cada região os partidos lançariam seus candidatos e os eleitores poderiam simplesmente escolher candidatos daquele mesmo local. Então, cada partido lançaria candidatos para representarem aquela região. Então, você já deve estar entendendo que, nesse caso, nós não teríamos mais aquele sistema proporcional que nós falamos, mas sim um sistema majoritário local, porque quem venceria as eleições seria alguém próximo da população, alguém escolhido dentro da própria região ou sub-região que foi colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos TREs, como uma região apta para eleger um deputado ou um deputado federal ou um deputado estadual. Daí, muitos podem dizer que essa é uma situação de bastante visibilidade para o Brasil, de bastante tranquilidade do ponto de vista de trazer ao eleitor mais proximidade com o seu representante. E essa proximidade com o eleitor, nós temos a vantagem, evidentemente, mas também há outros autores que defendem que há problemas em relação ao eventual voto distrital. É bom que se diga, por exemplo, um dos problemas que, vamos pegar uma situação atual hipotética, um candidato de extrema-direita, ele pode ser vizinho, morar no mesmo condomínio até, de um candidato de extrema-esquerda. E é possível que os dois sejam eleitos, porque o eleitorado de ambos é diferente. Então, eles podem ser vizinhos da mesma região, pode ser a mesma região de São Paulo, a mesma região da Paraíba, a mesma região de qualquer estado. E esse candidato, ele é eleito com seus eleitores e o outro é eleito com seus eleitores também, porque aí nós temos um voto de característica mais ideológica. Se você regionaliza, se adota um sistema de regionalização pelo voto distrital puro, esses candidatos mais ideológicos, eles terão dificuldades de serem eleitos, porque numa situação em que um é vizinho do outro, evidentemente que nesse caso apenas um candidato seria eleito, porque daí nós temos um sistema que privilegia apenas um dos candidatos, um sistema, portanto, majoritário, como nós dissemos lá no começo. Daí, esse é o primeiro problema num eventual sistema de sistema distrital. Nós também temos um problema em relação ao sistema distrital, que pode ser uma, entre aspas, volta do coronelismo. Imagine uma situação em que um candidato, ele é um jovem, questionando todas as colocações postas pela elite política local, e ele tem contra si um candidato que já é deputado de 4, 5 mandatos. E a eleição dele representa a não eleição daquele candidato mais antigo. Evidentemente que aí nós teremos um conflito e a eleição de um, implicando a não eleição do outro, pode gerar grandes problemas, ainda mais no Brasil profundo que nós conhecemos. Infelizmente, as eleições são alvo ainda de grande violência, de grandes disputas que extrapolam muitas vezes as questões puramente ideológicas. E voltando a dizer, como eu disse no argumento anterior, num sistema em que nós adotamos o quociente eleitoral, no sistema proporcional, é perfeitamente possível que candidatos antagônicos, ainda que conviventes no mesmo espaço geográfico, sejam eleitos a partir das suas propostas e plataformas políticas. E daí nós temos uma dificuldade. E a terceira grande dificuldade que nós temos seria a definição de, entre aspas, onde seria definido a cerca, ou seja, qual que seria a colocação, quem iria definir o distrito. Isso é objeto, por exemplo, nos Estados Unidos, de grandes demandas na Suprema Corte até os dias atuais. Então, aonde que nós vamos definir efetivamente quais são as regiões, quais são as localidades que definirão um distrito? De repente, um candidato, um deputado federal, uma deputada federal, ela pode residir numa localidade que seja interessante
e que, se a região definida for aquela, ela será eleita com maior facilidade. Se a região envolver outras cidades ou até outros bairros, pensando numa cidade grande como São Paulo, nós teremos uma dificuldade maior, a depender de onde reside o candidato. Evidentemente que aí nós temos situações que são bastante colocadas, bastante complicadas por toda a doutrina especializada e que, portanto, dificultam um pouco a adoção no sistema distrital puro. E vamos falar também do sistema distrital misto. O que vem a ser essa discussão sobre o sistema distrital misto? Vamos lá e vamos verificar também o que significa o sistema distrital misto. O sistema distrital misto é aquele que você colocaria um pouco essa votação que eu disse, localizada, regionalizada, que permite que o candidato tenha acesso e que o eleitor também tenha acesso ao candidato, ou seja, o candidato tem acesso mais facilitado com o eleitor e o eleitor tem acesso mais facilitado com o candidato. Você sabe aonde o deputado mora, você sabe aonde o vereador mora, você sabe onde o deputado federal ou estadual faz o hábito dele ali, onde ele trabalha, quais são as coisas que ele costuma gostar, os locais que ele costuma frequentar, e é mais fácil se cobrar posicionamentos desse tipo de representante do que aquele no sistema atual. Mas, por um outro lado, nós temos essas dificuldades que eu apontei agora no momento passado da nossa aula. Então, fala-se no sistema distrital misto, em que parte dos votos seriam destinados a candidatos locais e parte dos votos seriam destinados a candidatos que concorrem do ponto de vista da circunscrição toda, ou seja, candidatos estaduais de forma geral. Daí você poderia votar duas vezes, uma vez no candidato local e uma vez no candidato regional, no candidato que tem uma postura ideológica mais acentuada, uma postura mais firme, que é possível que você eleja, então, portanto, 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. Esse é um sistema adotado em tese. Lembrando, nós estamos falando aqui de possibilidades para uma eventual reforma política. Atualmente vigente no Brasil, o sistema é o proporcional na escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. E agora vamos falar do distritão. Para encerrar diretamente esse assunto, nós vamos falar do distritão. O que vem a ser o distritão? O distritão seria uma forma de votação em que você escolhe diretamente o seu candidato de forma majoritária, excluindo completamente a história que nós falamos aqui do sistema proporcional, sem falar em quociente eleitoral, sem falar em somatória de votos por partido, sem falar em cláusula de barreira individualizada. Então, nesse caso, nós teríamos o distritão. O distritão seria, portanto, uma possibilidade de você votar num candidato a deputado federal, você votar num candidato a deputado estadual, candidata a deputada federal ou deputada estadual e ser eleito aquele que tem mais votos. Sem falar que aquele sujeito ajudou na eleição do outro. Seria a forma de o mais votado seria naturalmente o eleito. Esse sistema também foi colocado em discussão em 2018, não foi aprovado pelos membros do Congresso Nacional, mas é um sistema que é muito discutido, chamado distritão, sem, portanto, a colocação do sistema proporcional. Seria o fim do sistema proporcional. E assim, nós encerramos essa parte falando sobre voto distrital misto, voto distrital puro e distritão. E você, nessa aula, também entendeu o que vem a ser o sistema majoritário e o sistema proporcional. Continue com a gente que nós vamos mudar mais uma vez de assunto. Também é conveniente que nós falemos de um assunto bastante complexo, bastante controverso. Você que está nos assistindo, com certeza, sabe que a temática das urnas eletrônicas é uma temática muito controversa. E nós vamos falar um pouco sobre as urnas eletrônicas. Como é que funciona a urna eletrônica? Qual que é a vantagem de se ter a urna eletrônica? Muitos brasileiros ainda, infelizmente, questionam a vantagem de se ter um sistema eletrônico de votação, mas é importante que nós, pelo menos, façamos aqui uma pequena reflexão sobre como é que funciona a urna eletrônica no Brasil. E a urna eletrônica no Brasil, ela permite, primeiro, uma votação
quase que instantânea a sua apuração. Acabam as eleições, poucas horas depois, nós temos a verificação efetiva de que aquele candidato foi eleito presidente da República, imagina, totalizando uma quantidade gigantesca de votos, milhões de votos, e o sistema é feito por meio dos softwares específicos, satélite específico para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, existe uma confiabilidade nas urnas eletrônicas, elas não têm conexão com a internet e essas urnas, elas são mais confiáveis do que aquele sistema que nós tínhamos no passado. Quem é um pouco mais velho se lembra com certeza de como é que se fazia a apuração das eleições do passado. Nós tínhamos eleições, por exemplo, no interior, em que no ginásio, no espaço aberto, bastante amplo, somente o juiz eleitoral, o promotor eleitoral faziam a fiscalização junto com os servidores, os poucos servidores da Justiça Eleitoral e até da Justiça Estadual que colaboravam ali na fiscalização e muitos voluntários, eleitores, pessoas convocadas pela própria Justiça Eleitoral faziam a fiscalização e a contagem desses votos. Ou seja, aquela contagem manual, ela dava espaço para pessoas que, mal intencionadas, poderiam acabar assinando mais de uma votação, anulando cédulas. Era muito mais possível que falhas humanas ou até questões de má-fé acontecessem nessa situação do que por parte da urna eletrônica. Esse é um assunto que vale a pena mais reflexões, nós trataremos desse assunto em aulas posteriores, mas vale a pena, enquanto reflexão, nós falarmos um pouco desse assunto, porque é um assunto que volta e meia vem à tona por parte da imprensa, por parte dos eleitores, e você, estudante de direito, você, profissional do direito, que está assistindo o Saber Direito, deve ter pelo menos argumentos para rebater as críticas ou pelo menos refletir sobre a natureza das urnas eletrônicas. É um assunto controverso, é um assunto bastante importante e que merece ser defendido dentro da Justiça Eleitoral brasileira, que tem reiteradamente confiado as eleições brasileiras às urnas eletrônicas. E o último tema teórico que nós temos a tratar nessa nossa primeira aula vem a ser a unificação das eleições. Muita gente tem falado sobre unificação das eleições. E, Renato, o que vem a ser unificação das eleições? Unificação das eleições, nós teríamos uma eleição geral para todos os cargos, para prefeito, para vereador, para deputado federal, deputado estadual, senador da República, governador e até presidente da República. Então, nós teríamos uma eleição geral para todos os cargos. E é importante que nós tenhamos em mente, majoritariamente a doutrina especializada tem falado que essa proposta não é viável para o Brasil, além de ferir a Constituição, que fala em voto secreto, direto e periódico, portanto, a cada 2 anos nós temos eleições no Brasil, também não seria viável por um argumento que você, estudante de direito, tem o argumento da continuidade da prestação do serviço público. É um argumento de direito administrativo colocado no direito eleitoral. Ou seja, não se muda, mesmo se você pensar em uma empresa, nunca o novo dono de uma empresa, o novo dono de uma companhia, imagine uma empresa que é vendida para um outro grupo econômico. Nunca se demite completamente todos os funcionários e se começa do zero, porque você perde todo o histórico, todo o saber fazer de uma empresa. Isso é ainda mais sério quando nós estamos a tratar da administração pública. Há serviços públicos que devem ser continuados. Existe o princípio da continuidade da prestação do serviço público. E, portanto, não se deve admitir que se mude todos os cargos em nível estadual, federal e municipal e, dessa forma, se perdendo todo o histórico, toda a massa crítica construída para a consecução e continuidade dos serviços públicos. Então é importante que nós tenhamos também em mente essa situação, é uma situação que volta e meia também vem à discussão nas redes sociais, na televisão e também em sala de aula, e nós temos argumento da continuidade do serviço público. Não se pode trocar todos os cargos numa única vez, porque daí nós teríamos um problema muito grande que seria a continuidade
a continuidade da prestação do serviço público ao eleitor brasileiro e especialmente ao cidadão brasileiro. Então, assim, nós encerramos essa parte teórica, vamos ao nosso quiz e depois nós vamos tratar de um pequeno resumo sobre essa aula que é teórica, que é a nossa primeira aula, e nós falamos de vários assuntos que são assuntos importantes para que se entenda como que funciona o sistema democrático brasileiro. Então, vamos ao nosso quiz e daí nós vamos fixar aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá. Quais das funções abaixo competem à Justiça Eleitoral? Função administrativa, função normativa, função jurisdicional ou todas as anteriores? Nesse caso, nós temos que a resposta correta é todas as anteriores. Nós falamos na aula de hoje que a legislação eleitoral, ela dá à Justiça Eleitoral 3 funções. A função normativa, qual seja, ela vai editar resoluções, ela vai criar normas em eventuais lacunas legais para organizar e disciplinar as eleições. Então, essas são as chamadas resoluções da Justiça Eleitoral. Ela também tem a função administrativa, qual seja, a função de administrar, organizar as eleições, ainda mais num país como é o Brasil, de dimensões continentais, e então se organiza as eleições por meio da Justiça Eleitoral. Ela é uma justiça especializada, independente do poder legislativo, independente do poder judiciário, independente do poder executivo, e daí o poder judiciário vem a organizar as eleições. Há países que o próprio poder executivo assim o faz, e isso não é tão bom, porque é importante que alguém isento, que alguém independente, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, representando a Justiça Eleitoral, o faça. Então, ele tem a função também de organizar as eleições, ou seja, fazer a função administrativa das eleições. E tem a função jurisdicional. Essa é a mais conhecida de todas, porque é a função específica das outras áreas do direito, das outras justiças também especializadas, ou até mesmo a justiça comum, que é a função de julgar, resolver conflitos entre as partes. É a função jurisdicional. Portanto, a resposta é todas as alternativas, a resposta que contempla função normativa, função administrativa e também função jurisdicional. Vamos agora para o nosso segundo questionário, o nosso segundo quiz. Qual diploma normativo disciplina a composição da Justiça Eleitoral? Letra A, a lei que regulariza o Código Eleitoral, que cria o Código Eleitoral brasileiro, a Lei 4.737 de 1965. Letra B, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Alternativa C, a Lei Orgânica da Magistratura. Alternativa D, a Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Vamos lá. A resposta correta é a alternativa B, a Constituição da República Federativa do Brasil, chamada de Constituição Cidadã, é ela que traz o voto dos analfabetos, que traz uma composição da Justiça Eleitoral, que tem grandes avanços em relação à cidadania, ao direito dos eleitores, a direitos sociais. Então, essa Constituição, a nossa Constituição atual, é uma Constituição muito importante e que é a resposta correta para o nosso segundo questionário. E agora nós vamos para a nossa terceira pergunta do nosso quiz. A nomeação dos membros das juntas eleitorais e a designação das respectivas sedes competem ao: letra A, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, após a aprovação desse órgão. Letra B, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, após a aprovação desse órgão. Alternativa C, juiz eleitoral, após a aprovação do Ministério Público. Alternativa D, nenhuma das anteriores. A resposta correta é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, após a aprovação desse órgão. Portanto, a alternativa B é a correta para essa terceira questão do nosso quiz. E assim, nós encerramos a nossa aula, mas antes, vamos fazer um pequeno resumo
daquilo que nós falamos na aula de hoje. São vários assuntos, nós falamos de muita coisa importante e é sempre bom retomar esses assuntos para que você fixe melhor o seu aprendizado, o seu estudo aqui no Saber Direito. E daí vamos começar por onde iniciamos a aula de hoje. Falamos que a representação feminina na política, a participação feminina na política começa em 1932 com o primeiro Código Eleitoral brasileiro, aí logo após a chamada Revolução de 30, ainda na era Vargas. Então foi nesse momento que se passou a admitir no Brasil o voto feminino. Não era proibido anteriormente a isso, não havia uma proibição específica, mas os costumes, notadamente machistas daquela época, não permitiam efetivamente que as mulheres exercessem esse direito ao voto. Então nós falamos muito rapidamente, mas de forma até aprofundada, sobre a participação feminina na política. E falamos que hoje, atualmente, se é exigido pelo menos 30% de mulheres nas candidaturas aos cargos de vereador e vereadora, deputado federal e deputada federal, deputado estadual e deputada estadual. Então, são casos que são exigidos 30% das candidaturas femininas e essas candidaturas devem ser efetivas, ou seja, não se pode ter aquele tipo de chamado, entre aspas, de candidatura laranja. A mulher que simplesmente, entre aspas, empresta o seu nome para a candidatura, para a agremiação, para o partido político, para cumprir a cota formalmente, mas que não faz campanha, não tem nenhum voto e acaba simplesmente colocando o seu nome ali. A Justiça Eleitoral, recentemente, no ano de 2019 e também no ano de 2020, afirmou e reafirmou jurisprudência tendente a derrubar chapas inteiras que eventualmente tenham praticado esse tipo de ilícito. Então, esse é um assunto que nós falamos, um assunto que tem gerado grande discussão, grandes polêmicas, e é importante que cada vez mais o Brasil saia dessa situação ainda desonrosa de poucas mulheres efetivamente na política. Nós sabemos que há mais mulheres no Brasil do que homens, elas fazem efetivamente parte da maior parte da sociedade brasileira, mas na política elas ainda são subrepresentadas. Esse é o primeiro tema que nós tratamos. Nós também tratamos dos sistemas majoritário e sistema proporcional. O sistema majoritário é aquele sistema que é eleito a pessoa que tem mais votos. E o sistema proporcional, ele obedece à lógica do quociente eleitoral, ou seja, a somatória de votos que um determinado partido recebeu e dividindo até atingir o quociente eleitoral. Cada vez que se atinge o quociente eleitoral, uma vaga é oferecida para aquele partido. Também é importante lembrar que nós tratamos dos sistemas em tese ainda discutidos, mas é uma aula de direito, então nós devemos falar também desses assuntos. Falamos de sistema do distritão, do distrito eleitoral, de sistema distrital misto e sistema distrital puro. Sistema distrital puro primeiro, você elegeria a pessoa próxima da sua residência. Seria dividido o país todo em pequenas circunscrições em que os partidos lançariam candidatos locais para ocuparem todos os cargos legislativos, ou seja, deputado estadual, deputado federal, deputada, deputado e também os vereadores. Isso ainda não está vigente, mas é um assunto interessante para debatermos, especialmente numa aula de direito que tem esse propósito. Sistema distrital misto, teríamos um candidato local e um candidato com mais ideologia, um candidato que concorreria pelo estado todo. Então, seria uma possibilidade do eleitor votar duas vezes, um no candidato local e um num candidato que represente a totalidade do estado. Também não é um sistema vigente, mas que merece reflexão. E o terceiro, o chamado distritão, que foi colocado em discussão no Congresso Nacional, na última eleição, não foi aprovado. Então, em 2018, houve essa discussão, houve essa conversa dentro do Congresso Nacional, mas não foi aprovado, que seria eleger simplesmente aquele que tem mais voto por estado, sem se levar em consideração nem coligação, nem participação do partido, muito menos o quociente eleitoral. Ainda não foi aprovado, mas é um assunto que se coloca sempre
nas mesas em que se discute uma reforma política. Também falamos da organização da Justiça Eleitoral, que foi inclusive o tema do nosso quiz. Então, nós falamos da organização da Justiça Eleitoral enquanto função normativa, enquanto função jurisdicional e função administrativa. Função administrativa é aquela que organiza as eleições. Função normativa, aquela que estabelece normas que regem as eleições em lacunas legais. Então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral baixa normas a serem cumpridas pelas pessoas, pelos candidatos, nas respectivas eleições. E função administrativa é a função de organizar as eleições. E, por último, a função jurisdicional, a mais conhecida, que é a função de resolver conflitos, ou seja, aqueles conflitos de maneira jurisdicional, que vêm a ser processos judiciais. E também falamos da unificação das eleições e das urnas eletrônicas, fazendo a defesa das urnas eletrônicas e falando da unificação das eleições, que não são convenientes para o Brasil, porque feririam principalmente o princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. Na próxima aula, nós falaremos de um assunto também muito importante, que é o registro de candidatura, a aplicação das condições de elegibilidade, das hipóteses de inelegibilidade e principalmente da famosa Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010. Lei Complementar 135, Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 64/90, que é a chamada Lei das Inelegibilidades. Falaremos sobre esse assunto na próxima aula. Fique conosco, assista também a segunda aula do nosso Saber Direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.